A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. A apresentação: Maurício Figueiredo. Muito boa tarde, meu irmão, minha irmã. Estamos dando início a mais uma edição do Jornal do Futebol aqui pela Web Rádio Profecia. Que Jesus e Nossa Senhora estejam ao seu lado nesta semana que se inicia. Tudo bom com você? Como é que foi seu dia de trabalho? Tudo certinho? Tudo 100%? Você que estudou, você que foi fazer um exame, Deus já está na frente de tudo, tá bom? Você que foi tentar conseguir um emprego também, né? A gente sabe que tem muita gente aí precisando. Estamos aqui em oração por você, meu irmão, minha irmã. Mas já está meia hora, vamos aqui falar de futebol. Exatamente. Jornal do Futebol, com Maurício Figueiredo que vos fala, dá início para a gente tratar a respeito da rodada número 2 do Campeonato Brasileiro e trazer as principais informações para você. Tá bom, meu querido, minha querida? Estamos juntos aqui a partir de agora e vamos até às 19 horas trazendo todas as informações dos clubes do Rio. Temos a vitória do Flamengo de ontem em Salvador, no Barradão. Tivemos também a vitória do Fluminense no Maracanã no finalzinho e a vitória do Fogão à noite de sábado. E, rapaz, a derrota do Vasco 3-0 acachapante diante da equipe do Corinthians. Vamos juntos, meus amigos. Baixe o aplicativo da Web Rádio Profecia no seu Google Play e também no nosso site profecia.webradiosite.com e nos acompanhe no YouTube a partir das 19 horas. Está começando o nosso JF de hoje. Finalizada a segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana com as seguintes partidas: Corinthians 3, Vasco 0 no sábado, Ceará 2, Grêmio 0, Botafogo 2, Juventude 0, encerrando os jogos de sábado. No domingo, Fluminense 2, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Mirassol 1, Fortaleza 1, Inter 3, Cruzeiro 0, Vitória 1, Flamengo 2, Sport 1, Palmeiras 2 e Santos e Bahia ficaram no empate em 2-2 na Vila Belmiro. A classificação do Brasileirão está da seguinte forma: Internacional com 4 pontos, Corinthians também com 4 pontos na primeira colocação, assim como Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Juventude está na 8ª posição com 3 pontos, assim como Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. O Bahia na 13ª posição com 2 pontos, São Paulo com 2, Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro com 1 ponto e Vitória, que não pontuou neste Campeonato Brasileiro. Esse é o Jornal do Futebol para você. Estamos aqui agora para falar dos clubes do Rio de Janeiro, né? Fazer uma rodada agora com os jogos de domingo nesse primeiro bloco e no segundo bloco a gente volta com os jogos de sábado dos clubes do Rio de Janeiro. Agora entra em campo o Mengão aqui no Jornal do Futebol.
Flamengo! O Vitória fez jogo duro dentro de casa, mas o Flamengo conquistou sua primeira vitória neste Brasileirão. Um gol de Bruno Henrique já nos minutos finais garantiu a vitória rubro-negra por 2-1 no Barradão neste domingo. Arrascaeta abriu o placar e o Wellington Rato marcou para os baianos. Bruno Henrique virou a partida no final da segunda etapa. Com o primeiro triunfo, o Flamengo chega a 4 pontos na tabela do Brasileirão na 6ª colocação. O Vitória, por sua vez, é o lanterna e segue como único clube sem pontuar até aqui. Vamos lá, vamos falar com o nosso amigo Jean Carlos Leal. Ele vai trazer os destaques, vai trazer as informações sobre cada time do Rio de Janeiro com a sua análise e opinião sempre certeiras. Grande Jean, chega mais! Boa noite, meu amigo. Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Começando aqui a falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o jogo do Flamengo contra o Vitória lá no Barradão. O Flamengo venceu por 2-1 e o jogo se apresentou como um ataque contra a defesa. Grande parte do jogo, o Vitória ficou com os 11 jogadores no seu campo esperando o time do Flamengo. Mas isso não é nenhuma surpresa, né? Todos os times médios e pequenos vão fazer isso contra o Flamengo. O Tátira já fez no meio de semana, agora o Vitória fez novamente. E cabe ao Felipe Luiz, que é um técnico muito inteligente, arrumar caminhos para o Flamengo vencer. O Flamengo fez 1-0, uma jogada espetacular do Arrascaeta, lembrando o Ronaldinho na Copa de 2002 e Romário na Copa de 94. Fez um golaço de biquinho, tirando o goleiro. Logo depois, o técnico do Vitória encheu o time de atacante e numa bola chutada, desviada, que não teria perigo, desviou do goleiro e entrou. O Flamengo, então, partiu de novo para dentro do Vitória, conseguiu uma bela jogada do Luiz Araújo e com a finalização perfeita do Bruno Henrique fazer o segundo gol que levou à vitória do Flamengo. Mas eu, como observador, acho que o Flamengo tem que prestar atenção nesse grave defeito que ele tem, que não vem de hoje, que são as finalizações. O Flamengo perde gol demais e passa no final dos jogos o sufoco, como passou no domingo. Então tem que se ater a esse defeito grave que o Flamengo está tendo. Mas o que vale são os 3 pontos e o Flamengo vem de Salvador com os 3 pontos na co-liderança com mais 6 times, 4 pontos do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Esse foi o jogo do Flamengo. Muito bem, Jean. Obrigado aí pela sua contribuição. Então, o Jean trouxe aqui um destaque interessante sobre essa partida, né? Fez um resumo para você que está nos acompanhando aí. É o seguinte, rapaz. O que eu poderia dizer para complementar aquilo que o Jean Carlos Leal falou? É a questão da vitória que veio, porém, o jogo poderia ser melhor. Poderia ser diferente. O Flamengo perde muitos gols. O Jean foi muito claro em relação a isso. Perde muitas oportunidades. Tirando aquele chute que o Juninho deu, né, de fora da área, que bateu no travessão, né, que aquilo ali não coloco como chance perdida, mas sim como, enfim, um acaso do destino, né, afinal de contas a bola bateu na trave, mas o Flamengo perde muitas chances, e isso pode vir a atrapalhar o desenvolvimento do clube durante o Campeonato Brasileiro. Então, arrematar as chances, 2 jogadores, na minha opinião, estão um pouquinho abaixo, o Michael e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, quando ele tem entrado nesses últimos jogos, o passe dele do gol do Bruno Henrique foi sensacional, uma assistência, né? Mas, assim, eu acho que para tirar uma nota 7, nota 8, o desenvolvimento dele tem que ser melhor. Eu acho que aí, mesmo fora de forma, é um jogador espetacular, né, cara? Faz a diferença total nos jogos e realmente faz muita falta. O Gerson também, mesmo cansado, fez um bom jogo, né, voltando de contusão, mas é um time do Flamengo que a gente precisa acompanhar, precisa ver e, com certeza, vem para brigar pelo título, né? Essas vitórias não são por acaso e o Flamengo aí está brigando tete a tete
cara a cara aí com as equipes principais do futebol brasileiro. Vamos agora pro Flusão? Flusão também venceu, né? Vamos nessa! Fluminense! Na estreia de Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1 neste domingo no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lima abriu o placar no primeiro tempo e Isidro Pita deu empate ao Massa Bruta na etapa final. O tricolor chegou à sua primeira vitória no Brasileirão já nos acréscimos da partida com gol de Martinelli. Com o resultado, o Flu anota os seus primeiros 3 pontos no campeonato, enquanto o time paulista estaciona com apenas 1 ponto conquistado. E aí, Jean, fala pra gente aí essa vitória do Flusão, meu querido. Voltamos agora para falar do jogo Fluminense 2, Bragantino 1. Jogo esse que começou com o Fluminense massacrando o Bragantino, marcação em cima, sem deixar o Bragantino respirar, chegando até o seu primeiro gol. Logo depois, o Bragantino equilibrou o jogo, manteve o Fluminense preso um pouco no seu campo e equilibrando as ações, mas também sem levar quase perigo nenhum ao gol do Fábio. No segundo tempo, os papéis se inverteram. O Bragantino chegou com uma alteração e começou a pressionar o Fluminense na defesa. O Fluminense não conseguia sair, jogou um jogo muito melhor que o Fluminense no segundo tempo, chegando até o seu empate, mas tendo outras chances. Mas no final, o Fluminense conseguiu fazer o seu segundo gol naquele abafo final, depois do Renato Gaúcho ter colocado o Ganso, colocado o Keno, e isso aí deu uma nova vida ao time do Fluminense, e no abafo final o Fluminense conseguiu fazer um gol com o Martinelli, jogador esse que há 30 segundos antes do gol estava sendo vaiado pela torcida. Bem, mas o que eu acho que importa nesse momento, já que o Renato acabou de chegar, é a vitória e os 3 pontos para o Fluminense. É verdade, o Jean falou tudo aí. O que importa são os 3 pontos. Tem jogos, meus amigos, minhas amigas, que são importantes a vitória. Vencer é muito importante. E para o Fluminense, a vitória foi imprescindível. A estreia do Renato Gaúcho não podia ser melhor. Eu acho um técnico muito bom, porém, ele precisa melhorar em alguns quesitos, principalmente na questão tática e tudo mais, que envolve os grandes técnicos, né, que a gente tem referência, enfim, não estou querendo comparar o Renato Gaúcho com o Guardiola, com o Klopp, com o próprio JJ, não, eu estou dizendo o seguinte, que ele tem que dar um passo a mais em relação à questão da evolução dele como técnico, e ele tem uma chance muito grande nas mãos, né? O Fluminense, ele tem um bom time, mas ele não briga para ser campeão das principais competições. Eu acho que Sul-Americana e Copa do Brasil são bem plausíveis para o Fluminense. Porém, precisa melhorar muito. O Fluminense já vem patinando desde o ano passado, onde em 23 fez um ano espetacular com o Fernando Diniz na conquista da Libertadores. Então agora é focar. O técnico Renato Gaúcho não tem muito tempo para ficar treinando, afinal de contas tem jogo já no meio de semana, jogo da Sul-Americana, tem final de semana rodada do Brasileirão, então agora é tentar, na base da resenha, né, daquela coisa, né, tentar conversar para poder trazer esse time para ele novamente e continuar, na verdade, rumando com as vitórias, porque o Fluminense não pode mais pensar em ficar oscilando, porque ano passado foi por um triz que escapou, por muito pouco, foi uma recuperação no final do campeonato, até com o próprio Mano Menezes, né, que não conseguiu manter esse time em nível elevado, e agora é aguardar para ver o que vai acontecer. Renato Gaúcho, já chega com vitória, já chega com tudo no comando do Flusão. Uma nova esperança com o Renato, eu diria que esse é o lema do Fluminense para os próximos confrontos aí. Tá bom, gente? Jornal do Futebol, um resumo para você dos principais campeonatos aqui do Brasil, do mundo, né? Tem Libertadores sendo disputada
pelos clubes do Rio, tem Sul-Americana, enfim, seu clube aqui no Jornal do Futebol. Vamos para o intervalo e voltamos já com muito mais para você. E a partir das 19 horas você tem um encontro marcado com a gente no YouTube com o vídeo desse programa para você compartilhar para quem você quiser. E às 18h30 pela Web Rádio Profecia. Já estamos de volta. O Jornal Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, Tour Rio de Janeiro e região dos Lagos, eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Estamos de volta aqui com o Jornal do Futebol e você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha pela Web Rádio Profecia, baixe o aplicativo para você que ainda não possui, está acompanhando pelo site, vai aí no site, baixa o aplicativo para o seu celular iOS, iPhone, e você também pode baixar no Google Play para o seu celular Android, tá bom? Faça companhia para nós, é muito importante ter você juntinho com a gente, a Web Rádio Profecia, com uma programação católica 24 horas por dia, com as transmissões dos eventos religiosos da paróquia São Cristóvão. Tá certo, meu amigo? Vamos nessa, agora tem assunto importante, sabe quem que vai entrar na área agora? É o Fogão, vamos aos jogos de sábado desse final de semana. Botafogo! O Botafogo conquistou neste sábado sua primeira vitória no Brasileirão de 2025. O Alvinegro venceu o Juventude por 2-0 no Newton Santos pela segunda rodada da competição. Igor Jesus e Matheus Ponte marcaram os gols. O camisa 99 chegou a marcar o terceiro, mas foi anulado pelo VAR, por impedimento do lateral. Com o resultado, o Botafogo soma 4 pontos contra 3 do Juventude. Jean Carlos Leal, faz um resumo para mim desse jogo, meu querido. O que você achou desse confronto aí entre Botafogo e... Rapaz, Botafogo e quem, rapaz? Ó, já ia esquecendo. Botafogo e Juventude. Fala aí, Jean! Bem, Maurício, vamos agora falar sobre o jogo do Botafogo, que também foi realizado no sábado à noite, onde o Botafogo ganhou de 2-0 do Juventude. Esse jogo a gente tem que dividir em duas partes bem distintas. A primeira etapa, onde o Juventude começou bem melhor e dominou o jogo nos primeiros 15 minutos. Logo em seguida, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações e fazer o seu gol.
mas não teve o domínio no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato fez a substituição do Patrick de Paula saindo, entrando no Sancho, e fez com que o Botafogo relembrasse o time do ano passado. O esquema tático passou a ser um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, como você preferir, mas fez com que o Arthur jogasse na ponta direita, o Sancho na esquerda e o Igor Jesus enfiado, dando também. E aí, para mim, foi fundamental, dando liberdade para o Savarino se mexer, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e o Marlon começou a jogar como jogou ano passado, distribuindo bola maravilhosamente bem. O Botafogo fez o seu segundo gol e teve chance de fazer o terceiro. Foi um belo jogo, principalmente o segundo tempo do Botafogo, o que deu uma grande esperança na torcida do Botafogo de ver esse time jogar como jogou ano passado. É verdade, Ian, você falou tudo aí, eu também concordo muito com você a respeito do seguinte, o Botafogo, ele lembrou muito realmente o time de 2024, um time envolvente, com velocidade, o Igor Jesus participando muito da partida, não que o Igor Jesus não participasse, mas o detalhe é que ele estava bem abaixo do nível que a gente gostaria que o Igor Jesus jogasse, principalmente o torcedor alvinegro, né? Então a gente viu um pouco disso no sábado, a intensidade do Igor Jesus subindo, disputando, jogo a jogo, palma a palma do campo. Então, assim, foi muito bacana ver o time do Botafogo jogar, apesar de ter passado alguns momentos de susto. O Juventude implicou em alguns momentos ali algumas oportunidades, fez a zaga do Botafogo trabalhar, o Barbosa ficou até meio chateado lá, cuspindo a beira africana, como diz o nosso saudoso Washington Rodrigues, né? Que ele ficou brabo em alguns momentos ali, mas o Botafogo se impôs como tem que ser, jogando em casa, né, com autoridade, e venceu essa partida, muito importante. O Renato Paiva está chegando agora, né, começando o seu trabalho no Botafogo, e com certeza essa vitória vai trazer muito, mas muita tranquilidade para que ele continue aí nesse ano de 2025, porque tem muitas competições importantes. A gente está falando de Brasileiro, a gente está falando de Copa do Brasil, a gente está falando do Mundial de Clubes, Libertadores, Brasileiro. Então, é um ano muito cheio para o Botafogo e precisa que esse time volte aos trilhos, volte aos eixos, né? Como a gente viu em 2024. Vamos tocando o barco aqui, vamos falar agora do nosso Vasco da Gama, que foi, podemos dizer, que não foi tão feliz nessa rodada, e a torcida vascaína está chateada demais. Vamos lá! Vasco! Fábio Carille terá uma semana decisiva como treinador do Vasco. Após derrota por 3-0 para o Corinthians no sábado, o comandante viu a pressão sobre o cargo aumentar. Agora, a equipe disputará os próximos 2 jogos em São Januário, que serão fundamentais para o futuro do técnico. Internamente, o incômodo aumentou, principalmente pela forma como os últimos 2 jogos se desenrolaram. Contra o Melgar, na última quarta-feira, a equipe chegou a abrir 3-1 no placar, mas cedeu empate nos minutos finais. A postura do time, que recuou bastante no fim, e o resultado amargo culminaram em parte da insatisfação. Eu vou tentar entender essa situação aí, vou pedir ajuda aos universitários. E aí, Jean, o que você achou desse confronto aí entre Corinthians e Vasco? Rapaz, uma pancada, né, na torcida Cruz Maltina, que já não aguenta mais tanta situação complicada, né, irmão? E agora, Maurício, vamos falar um pouquinho sobre o Vasco. O jogo de sábado, que o Vasco tomou um sacode do Corinthians, resolveu entrar em campo com só 3 titulares, poupar os outros. Provavelmente a fisiologia não deve ter deixado entrar em campo os titulares, e o Vasco não fez frente ao Corinthians. O Corinthians foi superior basicamente o jogo inteiro. Só no finalzinho do jogo, quando entraram os titulares, dentre eles o Verratti,
que o Vasco conseguiu dar uma pressãozinha no Corinthians e conseguiu colocar até uma bola na trave. Mas o Corinthians foi superior e mereceu a vitória. E agora... Jean, você tentou resumir, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa situação. Rapaz, o Vasco, ele simplesmente, na minha opinião, não entrou em campo contra a equipe do Corinthians. O Corinthians poderia ter saído de campo com uma goleada, podemos dizer assim, avassaladora em cima do Vasco. O que está acontecendo, torcedor vascaíno? Eu queria entender também. O técnico Fábio Carille justificou, mas não justificou da forma correta, na minha opinião, a respeito das ausências. Foram 8 titulares que não jogaram o confronto de sábado, e isso é muito preocupante, porque o presidente Pedrinho disse que o Vasco tinha o 8º elenco do Campeonato Brasileiro, mas na teoria a gente não está vendo isso. É um time muito frágil, defensivamente então nem se fala, então é uma coisa para ser vista. O técnico Fábio Carille numa situação muito complicada. A gente está aqui trazendo o programa para você, mas a qualquer momento a gente pode ter a notícia da sua demissão, que seria assim um fato que não surpreende pelo trabalho que o técnico vem desenvolvendo nesse início de ano de 2025. Então está muito aquém. O time do Vasco não é um elenco comparado de primeira prateleira. Até o próprio torcedor vascaíno sabe disso. Mas o futebol que o Vasco pratica é muito abaixo, principalmente quando tivemos um jogo contra o Melgar, onde o Vasco conseguiu o resultado, conseguiu um placar, de certa forma elástico, 3-1, e não conseguiu trazer a vitória para o Rio de Janeiro. E no sábado, meu amigo, foi um atropelo. O Corinthians realmente exerceu a sua força dentro de casa e o Vasco definitivamente não consegue vencer em domínio paulista, no domínio do Corinthians, no estádio do Corinthians, o Vasco não vence. Então é juntar os cacos e acompanhar, porque muito provavelmente a situação do técnico Fábio Carille vai ser resolvida em breve e a situação está muito complicada, a chapa está muito quente para o técnico do Vascão. Vamos lá, vamos finalizando o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estivemos aqui pela Web Rádio Profecia com o Jornal do Futebol e a partir das 19 horas estaremos disponíveis no canal no YouTube. Você compartilha, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho e você acompanha um conteúdo de conteúdos, né, de muita qualidade aqui no Profecia. Gente, voltamos na terça-feira para falar dos confrontos que teremos na noite de futebol. Teremos Vasco em campo e também o Botafogo pela Libertadores. Vasco Sul-Americana, Botafogo Libertadores, o pré-jogo aqui do seu Clube do Coração é aqui no Jornal do Futebol. Um abraço, gente, fiquem com Deus, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado e voltamos amanhã às 18h30. Abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.